Convidar para nós lerem 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5, versículo 10. 1 Pedro 5 e 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Vamos notar aqui nesse versículo 10, a palavra aperfeiçoará. Agora em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos notar no versículo 21 a palavra vos aperfeiçoe. Em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, 13 e 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Também nesse versículo 11, vamos notar, sede perfeitos. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aqui nós vamos notar a palavra sejais unidos. São só essas leituras. Nós temos, já são 3 horas e 10 minutos, e o tempo do ministério vai passando rapidamente. Eu queria notar algumas coisas ligadas com as passagens que acabamos de ler. Notamos a palavra perfeito nas 3 primeiras passagens que foram lidas. E notamos a palavra unidos na última passagem que foi lida. Na realidade, o significado desta palavra unidos também é perfeitos. Se nós olharmos na Bíblia atualizada e também na versão brasileira, nós vamos encontrar dizendo inteiramente unidos. Mas se nós olharmos na Bíblia inglesa, vamos notar perfeitamente unidos, que aí então concorda bem com as outras passagens que acabamos de ler. A Bíblia sempre é um livro novo e interessante. Podemos
meditar nela, ler nela, sobre vários pontos de vista. Os nossos trechos hoje falam de uma palavra com significado médico. A Bíblia não é um livro de medicina, mas há várias palavras de uso médico nela, que chama a nossa atenção a maneira como o Espírito Santo toma certas palavras, tanto do uso médico, do uso militar, do uso esportivo e de outras áreas do conhecimento, usando aquelas palavras para o nosso melhor entendimento de um assunto que Deus, por meio do seu Espírito Santo, procura trazer até nós. Note bem, 1 Pedro capítulo 5, diz que depois de haverdes padecido um pouco, o próprio Deus mesmo vos aperfeiçoará. E o significado médico desta palavra é a colocação no lugar de um osso deslocado. É um tratamento difícil, cuidadoso, carinhoso. É um tratamento que deve ser feito para provocar a mínima dor possível e para restaurar completamente aquela deficiência naquele enfermo, naquele paciente. Essa é uma palavra usada não muito no Novo Testamento. 13 vezes e com várias traduções na nossa Bíblia. Nem sempre traduzido da mesma maneira. Mas ela se encontra várias vezes quando nós lemos nos livros pós-exílicos da restauração dos muros de Jerusalém. Então, usada várias vezes, 19 vezes no Velho Testamento, maior parte das vezes ela é restaurar, na restauração dos muros de Jerusalém, muitas vezes. Mas veja bem, que pensamento solene para nós. Que é possível que o sofrimento na vida do crente seja uma coisa tão forte, tão grave, que pode ser comparado a ter um osso deslocado no nosso corpo. E quem vai restaurar? Tendo nós passado por aflições, provações, sofrimentos, que deixaram marcas profundas no nosso ser. Será que é um irmão em Cristo que vai nos restaurar? Será que é a igreja local que vai nos restaurar? Será que nós vamos nos restaurar a nós mesmos? Não. O mesmo Deus vos aperfeiçoará. Deus mesmo que manda em nossas vidas as lutas, as tribulações, os sofrimentos. Ele é um médico que com toda a perícia, com a finalidade de produzir
a mínima dor possível e de colocar no seu devido lugar, como se fosse um osso deslocado, Ele mesmo vai tratar com nós. Pensamento tão bom. Um pensamento como este há de nos lembrar para nós não fugirmos das lutas, para nós não fugirmos dos sofrimentos, ainda que sejam sofrimentos que praticamente nos tornem aleijados, com um defeito na estrutura do nosso esqueleto. Ele mesmo vos aperfeiçoará. E quando chegar aquele momento planejado por Deus para colocar no lugar, Ele mesmo vai tratar com nós, com todo empenho, com todo carinho. Vários crentes no Velho Testamento passaram épocas bastante difíceis da sua vida. Podemos lembrar, por exemplo, Jacó, quando José foi dado por morto. O sofrimento que aquele crente passou. Mas passaram-se 20 anos e ele teve um encontro com o filho que ele tinha dado por morto. Foi Deus mesmo que tratou com ele, fazendo aquela restauração com todo o carinho, com todo o empenho. Nós temos aqui em Hebreus capítulo 13 um desejo que Deus aperfeiçoe aqueles crentes hebreus. Como eles tinham sofrido, pode ser que fossem os mesmos a quem o apóstolo Pedro escreveu. O apóstolo Pedro escreveu aos dispersos, aqueles que tiveram de sair da sua cidade, da sua pátria, das suas terras, dos seus empregos, do meio das suas famílias. Foram dispersos por causa da palavra de Deus. Hebreus foi escrito a hebreus, não detalhando o lugar onde eles estavam, mas também os hebreus, em livro de Hebreus, sofreram perda dos bens, prisão. Mas, se eles estavam como que com esta doença, um sofrimento que causou uma revolução no seu organismo. Agora, diz o escritor sagrado, que Deus vos aperfeiçoe, vos torne restaurados e aptos para o objetivo que Deus tinha nos sofrimentos que eles passaram. Mas, irmãos, passando para as cartas aos Coríntios, capítulo 1, então, nós lemos que no passado, quando eles se salvaram, eles foram feitos por Deus numa união perfeita com os seus irmãos. Assim a passagem nos mostra. Parece até ser um desejo também aqui a passagem, mas ela nos leva a pensar nisto. Naquele começo, naqueles dias quando eles se salvaram, Deus
tinha feito uma união perfeita entre eles. Mas o tempo passou, problemas surgiram na cidade de Corinto, e então já não estava assim como devia estar. E a primeira carta foi escrita, e os rogos do apóstolo Paulo reiterados. Ele até fala em alegria ao escrever a segunda. Mas, bem no fim da segunda carta, novamente nós lemos que sejais perfeitos. Ainda não tinha sido solucionado completamente o problema entre os crentes na cidade de Corinto. Que sejais perfeitos. Mas eles por si mesmos não poderiam ser perfeitos. Seria a obra de Deus neles, restaurando esse problema demonstrado por esta palavra da medicina, problema da desunião, da diferença de pensamentos, como um osso deslocado no seu organismo. Então, novamente, o apóstolo pede que Deus vos aperfeiçoe. Aliás, diz na nossa Bíblia que sejais aperfeiçoados. Sede perfeitos. Mas na realidade está nos dizendo que eles por si mesmos não poderiam. Precisavam novamente da obra de Deus, a mesma obra que Deus tinha feito no momento quando eles foram salvos e colocados entre o seu povo, numa união perfeita. E Deus haveria de fazer isto com todo o empenho, com todo o zelo, para que, com a menor dor, com o menor sofrimento, este osso fora fosse colocado no seu devido lugar. Então, eu só quero animar a todos nós a ler as nossas Bíblias com vários pontos de vista, vários auxílios, para que ela se torne sempre cativante no nosso dia a dia. Então, ocupei até 15 minutos, pensava em ocupar um pouco menos, mas espero que Deus nos ajude com esse assunto.